Na última aula a gente falou um pouquinho sobre os elementos do design, que todos devem conhecer. Falamos de cor, tanto a sua teoria quanto a sua psicologia. Falamos um pouquinho de tipografia, de imagens, áudio, vídeo e animação. E agora a gente vai começar a ver alguns outros elementos que podem compor o nosso design. A gente vai começar falando sobre formas e formatos. Então, a gente tem aqui algumas formas e formatos bem comuns: linhas, formas geométricas, texturas, formas abstratas. E a gente vai entender um pouquinho aí sobre elas e até mesmo quando utilizar. Então, por exemplo, as linhas, elas representam algo sequencial ou frequente, que pode tender a aclive ou declive, né? Subida ou descida, dependendo da sua posição. E as linhas elas podem ser retas, curvas, tracejadas, pontilhadas. Então, se a gente analisar essa linha aqui, o que ela representa para vocês? Dá um tempo aí para vocês pensarem. Para mim, essa linha ela representa algo que está em ascensão, em aclive. Aí tem pessoas que falam assim, mas por que subida? Ela pode também estar em descida. Só que vamos pensar assim, a gente lê mesmo de onde? Da esquerda para a direita. E se a gente ler ela da esquerda para a direita, ela está subindo. Tá vendo? Então, um simples risquinho na tela, ele já pode criar para a gente, né, várias interpretações, passar várias informações. E se a gente vê, por exemplo, uma linha curva, ele representa o quê? Algo instável, se é algo pontilhado, né? Algo que não tem uma sequência, certo? Então, cada tipo de linha pode representar ali no nosso design um tipo de informação, algo diferente que a gente queira comunicar. As figuras geométricas são coisas, né? Representam algo mais formal, simétrico. A sua combinação pode ser utilizada para criar novas formas. Por exemplo, quadrado, retângulo, triângulo, elipse, polígono. Eu até falei anteriormente, né, que as figuras geométricas a gente pode utilizar para desenhar qualquer outra coisa. Muitas coisas, né, muitos elementos e objetos do nosso dia a dia, eles possuem formas geométricas. Textura. A textura é algo mais decorativo, vamos pensar assim, né? A textura é um aspecto de uma superfície, ou seja, como se fosse a pele ali, né, da forma. Ela pode ser sentida por meio da visão ou do tato. Então, por exemplo, com certeza, se vocês olharem para uma textura em uma parede, a gente pode ver, olhar, né, entender que ali tem uma textura, e se a gente passar a mão, a gente também vai conseguir sentir essa textura. E ela é mais decorativa, né? Então aqui é uma bolinha, só que ela é um pouco diferente. E texturas podem ser lisas, rugosas, macia, áspera, ondulada, entre outros. E o abstrato, ao contrário das formas geométricas, representa algo irregular. Então pode remeter a algo menos preciso, ou até mesmo algo desleixado, tá? Pode combinar linhas geométricas, texturas. No caso aqui é como se fosse uma geométrica que não segue uma geometria, né? Mas eu poderia colocar uma textura aqui, fazer algumas linhas, enfim. Então ela é bem customizável. Além disso, a gente pode também complementar o nosso design colocando algum efeito, algum adereço. Aqui eu tenho dois efeitos que são bastante utilizados: o de gradiente e o de sombra. O gradiente é o quê? Em um mesmo objeto com cores diferentes, porém com uma gradativamente alternados. Então ele vai mudando de uma cor para outra gradativamente. Se vocês prestarem atenção, aqui tem um azul mais escuro e ele vai mudando aos pouquinhos para um azul mais claro. Esse aqui é um exemplo de gradiente linear, mas ele poderia ser também radial. Radial seria como? Aqui no meio teria uma cor e nas extremidades teria outra, tá? Bom, as cores podem ser a mesma ou podem ser diferentes. Eu poderia ter um azul aqui e um vermelho aqui embaixo, e ele faria o mesmo efeito. O gradiente ele era muito usado antigamente, aí meio que sumiu, né? O conceito, né, de menos é mais, de coisas mais clean, veio, mas atualmente, se vocês olharem, né, o logo do Instagram atualmente, ele é gradiente. E é um gradiente com várias cores. Se vocês prestarem atenção, lá tem vários tons ali de roxo, vermelho, amarelo, né? Então voltou para ficar. E o efeito de sombra, né? Aqui a gente tem uma bolinha, uma elipse, e aqui a gente tem uma sombra. Esse sombreamento aqui ele tá bem grosseiro, né? Porque
Normalmente eu uso ali a sombra um cinza bem escuro, bem esfumaçado, né? Mas nesse slide não daria para ver, então eu coloquei uma sombra aqui assim mais nítida. E a sombra ela representa a profundidade ou proximidade do objeto. Se você pegar aí algum objeto que está na sua mesa e começar a levantar, você vai ver que a sombra ela vai mudando. Com isso a gente consegue perceber que ele está se distanciando, né, da mesa, da superfície aí na qual ele estava, beleza? E pode ser usado em textos ou objetos. Aqui a gente tem alguns filtros, alguns efeitos do próprio Canva. Então, por exemplo, aqui esse texto está sem nenhum efeito. Aqui ele está com sombreado. Aqui ele está flutuante. A sombra é como se tivesse emissão de luz de um ponto, criando a sombra no outro. O flutuante é como se a sombra, ou a luz, na verdade, estivesse bem em cima. Se vocês prestarem atenção, a sombra ela aparece em volta de todo esse texto. Aqui a gente tem um efeito vazado, efeito desalinhado, efeito eco, efeito falha técnica, efeito neon. É bem parecido com o flutuante, porém, tanto a cor do texto é uma cor mais viva, né, mais forte, e a sombra acompanha a sua mesma cor. E aqui um texto curvado. Não vou entrar em detalhes em cada um deles, eu acho que dá para ver, né, a diferença que cada um desses efeitos tem. E aqui desse lado a gente tem alguns filtros. Então aqui eu tenho uma imagem normal, sem nenhum filtro, e aqui a gente tem alguns outros filtros, tá vendo? O filtro hoje, né, Instagram, aí nas ferramentas de fotografia, a gente tem muito filtro, alguns até exagerados, mas a ideia do filtro é modificar as tonalidades ali da cor da imagem para criar algum efeito. Por exemplo, aqui ó, um efeito mais retrô, né? Aqui ó, tons de cinza, né? E assim por diante. Então, além da gente utilizar todos aqueles recursos que a gente viu anteriormente, a gente pode complementar e dar um toque especial no nosso design com os efeitos e com os filtros. Beleza, então a gente viu agora, né, numa aula até rápida, alguns elementos que podem compor o meu design. A gente viu aí o que eu julgo ser o mais básico e o mais importante para entender sobre design. Se vocês aplicar lá os princípios, levar em consideração tudo que eu falei sobre cores, tipografia, os efeitos, formas, formatos, se vocês levarem em consideração todas essas dicas que eu dei, em relação à teoria do design, maravilha, a gente já evoluiu muito. Porém, para colocar tudo isso em prática, a gente precisa de uma ferramenta. E como assim ferramenta? Um alicate? Uma chave de fendas? Não. A gente precisa de softwares, né? Ferramentas que permitem e facilitam a manipulação dos recursos de texto, áudio, imagem, vídeo, animação, de tudo que eu mostrei até agora. E beleza, mas aí qual ferramenta a gente deve escolher? Aqui do lado eu coloquei algumas que eu uso, que eu já utilizei, e vou falar rapidamente, né, as características destas. Se a gente analisar essas três aqui em cima, né, Adobe, Illustrator, Photoshop e Premiere, para mim essas são as três ferramentas melhores do pacote Adobe. Ah, então por que a gente não aprende a trabalhar com elas? Elas são ferramentas muito boas, muito profissionais e muito caras, tá? Então, são ferramentas realmente para profissionais de design. O Adobe Illustrator, resumidamente, é para criação de logos, gráficos vetoriais. O Photoshop para fazer aquelas correções, montar imagens. E o Premiere é mais para trabalhar com edições de vídeo. Então, são ferramentas muito profissionais, muito potentes, mas que dificulta também o aprendizado, né? O aprendizado ele vai ser bem mais custoso, tá? Tanto é que atualmente eu utilizo outras duas ferramentas, que é o Figma e o Canva, né? O Figma eu tenho vários vídeos aqui no canal, mas o foco para os empreendedores é o Canva. Por quê? Ah, o Canva é melhor que o Figma? Não, eu até acho o contrário. Para mim, a minha principal ferramenta atualmente é o Figma. Tudo que eu produzo atualmente, eu uso o Figma. Na verdade, assim, acho que 90 e tantos % eu utilizo o Figma, porque o Figma para mim é uma ferramenta bem versátil. Inclusive tem um vídeo que eu falo sobre isso. O Figma ele é gratuito e ele me permite criar gráficos vetoriais e trabalhar com edição em vídeos e fotos. Em vídeos não, desculpa. Ele permite trabalhar com edição em fotos. E
ele me auxilia muito também no meu outro trabalho, né? Que não é só em design gráfico. Ele me permite criar projetos para rascunhar, né? Criar protótipos de websites e de aplicativos. Então ele me auxilia muito em tudo que eu preciso. Porém, o Canva, eu acredito que é uma ferramenta um pouco mais fácil. Para quem está iniciando, para mim ela é a ferramenta ideal. E várias das coisas que eu consigo fazer no Illustrator, no Photoshop e no Premiere, eu consigo fazer no Canva de uma maneira bem fácil, bem tranquila. Então, por isso, para esse curso, o Canva vai ser a nossa ferramenta escolhida. Então, com isso, a gente chega aqui no final de um breve conhecimento sobre design. Apesar de alguns vídeos terem ficado longos, eu tentei resumir tudo o que eu acho mais importante que vocês precisam saber sobre design e design gráfico. E a partir da próxima aula a gente já vai começar a trabalhar com uma ferramenta. Então a gente vai pensar na rede social que eu quero utilizar, pensar em aplicar todos esses conceitos de design para aplicar em uma ferramenta e criar os nossos designs. Beleza, pessoal? Então, até a próxima aula. Vou deixar aqui no fim dessa etapa alguns dos meus contatos. Então, aí tem o meu Instagram, tem o meu Telegram. Então, o Telegram é tipo um WhatsApp, né? Então, quem quiser, às vezes, trocar ideia, conversar de alguma maneira, a gente tem esse canal também. Tem aí também o meu LinkedIn e o meu canal no YouTube. Então, até a próxima. Espero vocês.